Já alguma vez te perguntaste porque é que há dias em que acordas com energia a arrebentar pelos poros e outros em que nem consegues sair da cama? A resposta pode estar numa hormona que o teu corpo produz todos os dias, a uma determinada hora, uma hora certinha, seguindo um ritmo quase como um relógio. Esta hormona chama-se cortisol e hoje vamos perceber como funciona, o que significa quando está desequilibrada e o que é que isso diz sobre o teu estado de saúde. Fica até ao fim porque no final vais conseguir interpretar os teus próprios sinais de alerta. O cortisol é uma hormona, ou seja, uma substância química produzida pelo nosso organismo que funciona como uma mensageira. É fabricado pelas glândulas suprarrenais, que são duas pequenas glândulas situadas mesmo em cima dos rins. A função principal do cortisol é preparar o corpo para agir. Por isso, é muitas vezes chamado de hormona do stress, porque é libertado quando sentimos pressão ou perigo. Mas atenção, o cortisol não é uma má hormona. Com níveis equilibrados, é absolutamente essencial para a nossa energia, para o funcionamento do nosso sistema imunitário e para a regulação do metabolismo, ou seja, do conjunto de processos que o nosso corpo usa para transformar alimentos em energia. E aqui está o que é fascinante. A produção de cortisol não é constante ao longo do dia. Ele segue um biorritmo, ou seja, um ciclo biológico natural que se repete todos os dias, sincronizando com a luz solar. De manhã, quando o sol começa a nascer, o teu corpo recebe este sinal e dispara a produção de cortisol. E este pico matinal é o que te dá energia para acordar, para te levantares da cama e para enfrentares um novo dia. Depois, ao longo do dia, os níveis vão reduzindo de forma progressiva. Pela parte da tarde, já estão mais reduzidos e à noite, que é quando devias estar a preparar-te para dormir, os níveis de cortisol idealmente devem estar muito baixos. É um ciclo muito previsível, quase como o ciclo das nossas marés. E então como é que se mede? Para sabermos se o nosso biorritmo do cortisol está equilibrado, podemos medir o cortisol no sangue ou na urina, mas a forma mais fiável de conhecer a variação verdadeira ao longo do dia é através da saliva. O exame é muito simples, faz-se a recolha da saliva em 4 momentos específicos do dia, habitualmente às 9, à 1, às 4 da tarde e às 23 horas da noite, e depois analisa-se o perfil completo e percebe se o biorritmo está equilibrado ou desequilibrado. Quando o biorritmo do cortisol está saudável, o que se observa é um pico muito elevado às 9 da manhã, depois os valores entre a 1 da tarde e as 4 da tarde são progressivamente mais baixos, numa descida suave, numa descida natural, e às 23 horas da noite os níveis de cortisol estão muito baixos, permitindo que o corpo entre em modo de recuperação e que o sono seja profundo e reparador. Este é o padrão ideal e é aquele em que a pessoa acorda com disposição, mantém energia ao longo do dia e adormece com facilidade. Quando o biorritmo está desequilibrado, existem 3 padrões principais que indicam que ele está de facto fora do curso natural. O primeiro sinal é a ausência de um pico matinal, de um pico de manhã. Se às 9 horas o nível de cortisol não sobe como devia, acordas cansada, sem energia, com a sensação de que o corpo ainda não acordou, este é um sinal típico de fadiga adrenal, que é um estado em que as tuas glândulas suprarrenais estão cansadas, estão esgotadas e já não conseguem produzir cortisol em quantidade suficiente. Em casos mais avançados pode até evoluir para o que se chama de um burnout, um esgotamento profundo, físico e emocional. Depois temos um segundo sinal, que são valores elevados a meio do dia, enquanto que num biorritmo saudável o valor do cortisol vai reduzindo ao longo do dia. Quando este biorritmo está desregulado, os valores entre a 1 e as 4 da tarde estão muito altos. Isto indica que a pessoa pode estar a lidar com stress intenso e contínuo. O corpo está em modo de alerta permanente e se este padrão se mantiver sem mudanças no estilo de vida, é óbvio que o caminho natural é um desgaste progressivo, a exaustão e eventualmente chegar a um burnout.
Um terceiro sinal de que o nosso biorritmo está alterado são níveis de cortisol bastante elevados à noite. Este é talvez o mais comum nos dias de hoje. Se por volta das 23 horas da noite o cortisol continua elevado, significa que o stress do dia não ficou no dia. Significa que estendeu-se pela noite adentro. E a consequência direta é uma insónia, é um sono mais agitado, é um sono não reparador e é igualmente acordares cansada mesmo depois de dormires 6, 7, 8 horas nessa noite. Nestes casos, raramente se observa o pico matinal porque o ciclo já está completamente invertido. E esta situação é um sinal de alerta sério. A pessoa está, por assim dizer, à beira de um precipício, à beira de um esgotamento e então tem que tomar medidas para reverter esta situação. Se te identificaste com algum destes padrões, não entres em pânico. O nosso corpo tem a capacidade de nos avisar com antecedência antes de se render por completo. E o primeiro passo é sempre reconhecer estes sinais. Por isso, se quiseres perceber melhor o teu biorritmo do cortisol, fala com um profissional de saúde sobre a possibilidade de fazeres este exame, tanto ao sangue como à saliva. Isto porque a informação que este exame te poderá dar pode ser um ótimo ponto de partida na forma como geres a tua energia e o teu bem-estar. Se este vídeo te foi útil, partilha com alguém que também acha que precisa de ouvir isto e se tens dúvidas ou queres saber mais sobre fadiga adrenal, stress crónico ou saúde hormonal, deixa nos comentários. Obrigada e até ao próximo vídeo.